Graça e paz, 17º dia do desafio, 142 dias. Números 8. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as sete venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés: Separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda do encontro, e você os purificará, e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos da terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos entre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação, toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro, diante de Arão e de seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhe fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: Isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas, a partir da idade de 50 anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Números 9. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai,
segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhe disseram: Estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Moisés lhes respondeu: Esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha. Mas, quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Números 10. O Senhor disse a Moisés: Faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará a você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se juntarão a você os chefes, o cabeça dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados do lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme, para reunir a congregação. Devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e isso será para vocês, por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme. E diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e nas festas fixas e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês,
A nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar. Sobre os exércitos, o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Eliasama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Aser estava Pegiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo seus exércitos. Moisés disse a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu o darei a vocês. Venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu, não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu, por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo que o Senhor Deus fizer a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava, levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Números 11. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre elas e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo?
Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas que o leve no colo como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste a dar seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei ali, falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo. Para que você não tenha de levá-la sozinha. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã. E vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz. Até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu, este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes, eu lhes darei carne, e eles comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá a minha palavra se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada, e a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrote Atavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Números 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda.
Depois chamou Arão e Miriam, e eles lhes se apresentaram. Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números 13. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigael, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gari, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofzi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens de que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má. E como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso.
Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Números 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro e a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que esse. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste o povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite, se matares este povo de uma só vez. As nações que antes ouviram a tua fama dirão: Visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: Conforme você me pediu, eu perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhe: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E elas conhecerão a terra, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores deste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra. 40 dias. Cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo ficou triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar. Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém, Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali diante de você. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma. Números 15. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais trará 2 litros da melhor farinha, misturada com 1 litro de azeite, e de vinho para a libação. Prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para a libação ofereça 1,5 litro ao Senhor. 1,5 litro ao Senhor. Em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha misturada com 2 litros de azeite, e de vinho para a libação traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes, segundo o número que vocês oferecerem. Assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vocês, ou seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros.
que moram com vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor das primícias da farinha grossa das primícias da farinha grossa vocês apresentarão um bolo como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações. Então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, e isso for oculto aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, de aroma agradável ao Senhor, com uma oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e será perdoado, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário, e eles trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, tanto para o natural dos filhos de Israel como para o estrangeiro que habita no meio deles. A lei será a mesma, caso alguém cometer pecado involuntário. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha o levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: Esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que, ao longo de suas gerações, coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos e os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém.